Muito bem, professor. Olha só, eu sempre faço isso, né? Quando vem uma pergunta daquelas. Professor Leandro Quadros, preste bem atenção nesta pergunta que eu vou lhe fazer agora. Quem mandou foi o Enéas. Ele é de Salvador, na Bahia, e ele pergunta o seguinte. Primeiro, ele fala do programa. Acho muito bom os estudos que vocês fazem. Aprendo muito, mas dizem que vocês, o que ele está querendo dizer aqui, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vocês são uma seita e adoram em um dos cultos a pessoa da senhora Ellen White. Isso é verdade, professor? Existe um culto especial onde a senhora Ellen White é adorada? É isso mesmo, professor? E outra coisa... Parabéns por você fazer essa pergunta a nós. Por quê? Porque muitas pessoas acabam lendo sites, livros que nada entendem do assunto, né? Então eles leem aqueles sites que falam essas bobagens de que a Igreja Adventista é uma seita, lê livros de alguns apologistas que acham que sabem alguma coisa, mas não sabem nada porque não pesquisam diretamente conosco. E você fez o correto, você perguntou diretamente para o programa Na Mira da Verdade, que faz parte da Igreja Adventista Sétimo Dia. Veja bem, Enéas, nós cremos nos 10 mandamentos. Essa é uma das nossas características. E ali em Êxodo capítulo 20, por exemplo, afirma no verso 13 o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, nunca, em hipótese alguma, a Igreja Adventista adora Ellen White, né? Quem afirmou isso para você é uma pessoa que está mais por fora que o arco do barril, né? Uma pessoa redondamente enganada, né? Nós não somos idólatras. Se você perceber, dentro de uma igreja nossa não existe imagem de escultura para adoração. Muito menos vamos adorar uma pessoa. Isso é até a pessoa que, se isso foi escrito em um livro, essa pessoa mereceria um processo por calúnia, não é? Porque isso não existe. Outra coisa, afirmar que nós somos uma seita depende da compreensão do termo seita. Se a Igreja Adventista for vista como diferente das demais em algumas doutrinas, aí pode ser considerada uma seita no sentido de ser diferente. Mas o que é seita, então, professor? Então, tem dois sentidos, Tito. É um grupo religioso que é diferente dos demais, ou um grupo religioso que não está em harmonia com as principais doutrinas bíblicas. Nesse segundo sentido, nós não somos uma seita em hipótese alguma. Por quê? O que caracteriza uma seita? De acordo com o Dr. Edwin Gibbs, uma seita é identificada da seguinte maneira. Quem é esse senhor aí? Edwin Gibbs é um historiador, um estudioso evangélico, Tito, que é conhecedor de igrejas, ele faz estudos sobre igrejas. Ok. E ele fez uma pesquisa e ele analisou o seguinte, que uma seita é identificada quando ela nega um desses pontos: a Trindade, a divindade de Cristo, a encarnação de Cristo, a doutrina da ressurreição e a doutrina do juízo. Negou um desses pontos, pode-se considerar esse movimento religioso uma seita, no sentido pejorativo do termo. A Igreja Adventista crê em todos esses pontos básicos do cristianismo. Nós cremos na doutrina da Trindade, cremos na doutrina da ressurreição, cremos que Cristo encarnou, se transformou em carne, cremos que Cristo é divino e cremos na doutrina do juízo. Então, nesse sentido, nós não podemos ser considerados uma seita. O termo seita é aplicado ao adventismo, amigo Enéas, como um rótulo pejorativo. Os apologistas têm medo que as pessoas sinceras mantenham contato com a nossa doutrina e deixem muitas vezes a igreja deles. Então o que acontece? Se eles perderem membros da igreja deles, eles perdem dízimo. Então é mais fácil dizer que a Igreja Adventista é uma seita para criar um medo e uma barreira entre o Adventismo e as outras pessoas, né? Então eu vou ler um texto para você. Quando disserem para você que a Igreja Adventista é uma seita, apresente para essa pessoa Atos 24:14. Um dia acusaram o apóstolo Paulo de sectário. E qual foi a defesa dele? É a mesma defesa que nós fazemos. Porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas.
Paulo falou o seguinte: vocês me chamam de sectário? Pois é neste caminho que vocês chamam de seita que eu sirvo ao Deus de nossos pais, obedecendo tudo o que está na lei e nos profetas. Nós dizemos a mesma coisa. Se for para nos chamar de seita, por nós obedecermos aos 10 mandamentos, inclusive o sábado, pode chamar de seita à vontade. Queremos ser uma seita nesse sentido, porque assim como o apóstolo Paulo, estaremos em harmonia com a palavra de Deus. Muito bem, professor.